Bom dia mesmo, hein? É um bom dia aqui. Bom dia. É um bom dia de quem veio aqui para trabalhar um pouquinho com vocês, né? Eu estava brincando aí com os colegas, né, que cada vez que a gente vem aqui, a gente sente assim, um orgulho profundo de ver essa rede cada vez mais fortalecida, né, e hoje mais ampliada, né, graças a um trabalho de todos vocês, né, e o apoio que nós buscamos dar para essa rede, e, ao mesmo tempo, para minha pressão ficar um pouco mais aliviada, né, é saber que cada vez que a gente chega aqui é trabalho, né, não é só uma forma de você fazer uma apresentação acadêmica, mas sim a responsabilidade que temos hoje no Ministério, toda a equipe da CETEC, a presença do ministro, que tem pedido esse fortalecimento cada vez maior e reconhecido cada vez mais a presença dessa rede, é que a gente possa dar aquele apoio para a rede ser, né, e dentro de tudo aquilo que foi planejado, né, o elemento propulsor da educação básica, inclusive como vertebrador do ensino médio em todos os estados. Nessa discussão que teremos aqui hoje, nessa conversa que teremos hoje, eu vou tentar trabalhar rapidamente alguns termos, alguns até já ultrapassados, mas só para que a gente possa consolidar. Questão do termo de metas, né? O que é que foi, não sei se já houve, Paulo, alguma fala sobre isso durante esses dias. Já foi aprovado o acordo com o ministro, totalmente. Ok, porque como eu não tinha tido conhecimento, eu estava de viagem ontem, e o Paulo pode me passar aqui, que foi aprovado o acordo, então, isso é uma coisa importante. Falar rapidamente também sobre o que está consolidado e que, tendo algum problema de reordenamento dessas duas questões que eu vou falar, que são as eleições, né? Elas aí já têm o decreto que saiu e já tem uma portaria que saiu para as primeiras eleições. Eu vou falar também sobre as próximas eleições e, se algum equívoco houve, passem para mim esses equívocos para a gente tentar corrigir. O terceiro ponto é como vão ser liberadas agora, com o termo de metas, a gente vai poder fazer realmente o planejamento de liberação de CDs e FGs e os concursos, né, para professores e administrativos, tanto das unidades administrativas, reitorias e também de cada um dos campos. Um outro ponto dessa reunião de trabalho, e a primeira que vai apresentar alguma coisa, é a questão de obras da expansão e licitações. O que é que nós precisamos fazer, qual a orientação que nós temos até o final desse ano, para que essas obras tenham celeridade e para que as licitações que estão em curso não sofram problema de descontinuidade. O outro ponto é sobre a execução orçamentária, mostrar um pouco como é que anda a execução orçamentária da rede e do Ministério, para que, com isso, a gente possa também nos entendermos nesse assunto. Ainda tem algumas instituições em que a Procuradoria das Instituições não permite fazer as licitações, isso tem atrasado um pouco algumas obras, e nós queremos reforçar aqui, orientar e, se puder, contribuir com as instituições que têm esse problema, até com a nossa presença pessoal, para que essas coisas andem lá na ponta, né? Então, há uma orientação, e essa orientação nós podemos ajudar e acompanhar. E, por último, um pouco daquela, considerando que a gente tem esse termo de metas aprovados, que todos até o dia 15 de novembro vão estar com esses termos de metas encaminhados ao MEC, nós mostrarmos um pouco de como é que esse acompanhamento vai acontecer no dia a dia, não é? Em função dos sistemas que estão sendo projetados. E aí é como a integração SIGA com o SISTEC, ela vai poder ser útil para esse acompanhamento. Tá? Então, eu vou, em primeiro momento, dizer que essa gratificação, gratificante estar aqui com vocês hoje, até porque as notícias de educação cada vez melhoram, né? As dificuldades que temos em alguns momentos são dificuldades muito mais de tempo, de time, do que dificuldades de ordem de mérito. Por exemplo, tudo aquilo que foi previsto para essa rede federal, e até para a educação do país em particular, vocês percebem que ela acontece. Às vezes não acontece no tempo que a gente quer, queremos contratar tal dia, tem algum problema, como tivemos essa pretensa crise, tivemos alguns problemas de tempo, mas, em termos de mérito, as coisas vão acontecendo.
né, são decretos que não são fáceis, e decretos que são assinados pelo presidente da República, mas tudo aquilo que propusemos tem sido acatado, né, pela Casa Civil, pela Presidência da República. As portarias ministeriais, o ministro, em confiança ao trabalho que está sendo feito, tem assinado essas portarias, algumas até com equívocos nossos, mas a gente devolve, corrige, e a coisa está sendo feita. A grande notícia de ontem da aprovação da desvinculação das receitas da União da DRU, isso aqui é mais alguns bilhões para a educação nesses próximos anos. Para esse primeiro ano, eu acho que a gente já tem cerca de, na educação, cerca de 3 bilhões, e que naquelas conversas do ano passado, por isso que a gente ampliou um pouco nessa questão das metas, dos compromissos e dos projetos, porque a gente já tinha essa previsão, e a reunião com a Secretaria Executiva já permitia que nós ampliássemos um pouco esses recursos. E todos vão estar agora, vão ser trabalhados dentro desse termo de metas, né? E nós vamos ter tempo agora de fazer uma análise, agora, se chegam todos os termos até novembro, vamos ter tempo de analisar, e logo no início do ano fazer os ajustes em todos os projetos de todas as instituições. Então, considerando, Paulo, que o acordo feito com o ministro, né, sobre o termo de meta já foi discutido e aprovado, a primeira coisa é parabenizar, não é, todo o grupo, os reitores das instituições, os seus diretores, seus outros gestores institucionais, professores, porque eu acho que é um grande avanço. O Paulo, como presidente do CONIF, esteve na reunião com o ministro, e eu não sei se o Paulo passou para vocês, mas eu vou passar, Paulo, não é em confidência. O ministro, durante a reunião, ele colocando a confiança que tem nessa rede, né? Chegou no momento que a gente estava no ápice da discussão, né? Quando fomos logo colocando aquela ideia dele dos 35, né? Aí ele recuou e disse assim, não falei em 35, eu digo, tá bom, então vamos para um número que seja exequível. E depois das explicações do Paulo, ele disse, olha, sendo explicações que venham do Conselho, eu acato. Se vocês estão dizendo que é assim, eu vou acatar, porque hoje eu tenho uma grande confiança nessa rede. Então, aquilo, naquele momento, foi assim, o ponto, né, dentro da reunião, foi aquele ponto em que eu digo, pronto, a partir daqui a reunião, porque quando ele falou, né, e disse, a gente via que ele estava dizendo de coração e colocando os desafios que ele gostaria que a rede pudesse estar contribuindo com o Ministério da Educação. Então, se chegou, depois desse ponto ali, eu acho que na discussão, até aquele ponto, a gente ia numa conversa de disputa, mas a partir dali houve uma inflexão e houve uma conversa de acordos. E os acordos atendidos, eu acho que são praticamente acordos exequíveis, que são possíveis de serem alcançados por todas as instituições, que é o acordo de 1:20, sem falar nas questões de equivalência. E onde é que entra a equivalência? Ou seja, 1:20, e eu acho que isso aqui é uma coisa que eu conversava muito com vocês, que é o discurso político. Aonde o presidente da República chega, que tem uma unidade com 60 professores, ele diz, essa unidade vai ter 60 professores e 1.200 alunos. Então, há um compromisso político do presidente da República. Nesse conjunto de professores, alguns vão estar colocados nos setores administrativos, mas isso dentro da instituição vai ser trabalhado, porque tem um conjunto também de professores que gostam de atuar somente na área de ensino. E isso permite você ter uma carga horária suficiente para fazer esse atendimento. Porque outro conjunto de professores atua no ensino, na pesquisa e na extensão, e há todo um desenho que possa possibilitar esse número de 1:20. No termo da assinatura, das metas, nós vamos colocar alguns exemplos, e eu gostaria que quem tivesse exemplos institucionais já passados, ou por seus conselhos superiores atuais, ou pelos conselhos diretores antigos, e que queiram, e que vão prevalecer nessa nova estrutura, que nos mandem essas experiências, porque nós vamos colocar no anexo e na página do MEC as experiências para que cada um possa acompanhar aquilo que está acontecendo em cada uma das unidades. O que é que eu estou querendo dizer com essa fala e com essa observação? Alguns colegas mostram, e é natural, as dificuldades de vocês alcançarem algumas metas, de vocês terem um ordenamento interno para limitar ou para determinar ou para referenciar quantidades de horas-aulas, e tem instituições que já avançaram nisso, que fizeram esse trabalho, e tem resoluções
né, dos seus conselhos superiores, que são muito importantes e interessantes, que elas sirvam de referência. Não podem ser iguais, mas elas servem de referência. Tem alguns projetos na área da pesquisa, da extensão, da formação inicial e continuada, que algumas instituições também já fazem, que podem servir de